Fala galera, aqui é o professor Lampreia Júnior e hoje eu vou trazer mais uma aula para vocês sobre a Idade Média, especificamente o período que a gente costuma chamar de Baixa Idade Média, no chamado Renascimento Comercial e Renascimento Urbano. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse período é que ele acontece ali entre os anos 1000 e 1300, mais ou menos, e esse foi um momento de muitas mudanças para a sociedade medieval, certo? A segunda coisa é, o termo renascimento dá a entender que algo não estava acontecendo e voltou a acontecer, que algo tinha morrido e renasceu. Mas na verdade esse termo chega a ser até um pouco pejorativo e a nossa historiografia atual, historiadores de hoje em dia, preferem usar o termo reaquecimento da economia e também de crescimento das cidades. Bom, por que isso? Porque apesar da estrutura feudal, da estrutura econômica da Idade Média, principalmente ali a partir do século VIII, mais ou menos, ser o feudalismo, ou seja, aquela relação baseada na posse da terra, uma estrutura muito agrária, a Idade Média tinha essa estrutura agrária, porque apesar disso, haviam trocas comerciais de um feudo com outro. Havia sim uma circulação de moedas, mas muito pequena, obviamente. Essas moedas geralmente eram moedas que pertenciam aos senhores feudais e isso também gerava uma dificuldade para o comércio, né? Além disso, nós temos no feudalismo uma autossuficiência dos feudos, né? O comércio ele existe, mas ele é incipiente, é muito mais baseado na troca. E, como eu já falei, essa escassez e variação de moedas de uma cidade para outra, de um feudo para outro, dificultava muito as relações comerciais. Só que, aos poucos, isso vai mudando, é um processo. E algo que ajuda muito nessa mudança são as chamadas cruzadas, o movimento cruzadista. Bom, depois eu faço um vídeo falando sobre as cruzadas. Essas cruzadas, elas foram um movimento de reconquista de Jerusalém, né? Por parte da Igreja Católica e da nobreza também, Jerusalém considerada a Terra Santa, e elas auxiliaram também no aumento do comércio. Mas não apenas auxiliaram, como também foram fruto desse aumento do comércio, porque houveram cruzadas puramente comerciais, cruzadas que envolveram cidades como Gênova e Veneza, né? Então, nesse movimento cruzadista que ligava o Oriente Próximo ao Ocidente, nós temos aí novos produtos, como a seda, o linho, né? E as especiarias, e também a formação de novas rotas comerciais. Então o comércio ele começa a mudar sistematicamente. Bom, nesse meio tempo todo, né, em que novas mercadorias acontecem, novos atores sociais entram em cena, há também o aparecimento das feiras, né? A mais famosa delas, a Feira de Champagne na França e a Feira de Flandres na Bélgica. Essas feiras geravam ali uma circulação de mercadorias e também de moedas. São formadas também nesse contexto as chamadas ligas comerciais, guildas ou hansas, né? Que eram associações que estabeleciam regras comerciais e padronizavam os pesos e medidas entre os seus membros, né? Então surgem também as atividades bancárias. O mercador ele não apenas vendia o seu produto, agora ele precisava também trocar as moedas, ele precisava usar as moedas. Lembra que eu falei que essas moedas variavam de um lugar para o outro. E aí, quando o mercador ia de uma cidade para outra, ele ia lá, fazia um depósito numa casa de câmbio, pegava uma letra de câmbio, um papel assinado, e quando ele chegava na outra cidade, ele trocava aquele papel pelo dinheiro para poder fazer sua compra nas feiras. Isso foi muito importante porque diminuiu, né, e evitou os assaltos que aconteciam ao longo dos caminhos, das rotas comerciais. Então nós temos aí vários empréstimos e as letras de câmbio, surgem as atividades bancárias. Ainda falando do comércio, é importante ressaltar que o crescimento do comércio, essa retomada comercial, ela foi de caráter quantitativo, né? Então houve um aumento mesmo da produção e por isso, com esse aumento da produção, também se verificou o aumento do comércio, ou seja, além do movimento das cruzadas que permitiu essa ligação entre Ocidente e Oriente, houve também um aumento da produção. Novas técnicas agrícolas surgiram entre os séculos XI e o século XIII. Aumentou-se o cultivo de novas
novos produtos, novos cereais que garantiam mais proteína para as pessoas, aumentavam a longevidade dessas pessoas também. E o consumo de carne também foi crescendo pouco a pouco. Então é interessante notar que esse aumento comercial também está ligado ao aumento da própria produção feudal, né? Além do movimento cruzadista. Então nós falamos aí um pouco dessas guildas, dessas hanças, que eram associações que estabeleciam as regras comerciais. Uma das mais importantes foi a Liga Hanseática, que ficava ali no Sacro Império Romano Germânico, unia várias cidades, né, e que controlava o comércio naquela região. Bom, todo esse renascimento comercial ele também influencia no chamado renascimento urbano, né, quando as cidades elas passam realmente a crescer bastante, quando aqueles burgos, né, intramuros, ou seja, cidades que eram constituídas dentro dos muros, dentro de muralhas, as chamadas castelanias. Mais tarde, esses burgos também vão ser chamados de extramuros, vão surgir cidades ao redor das castelanias, até que vai ser necessário a ampliação das muralhas e vai chegar um momento que as muralhas elas vão acabar deixando de existir. Mas aí, para a gente entender melhor, vamos voltar para o feudalismo. Entender que na época do feudalismo, entre os séculos 8 e o século 10 mais ou menos, nós temos ali poucas cidades bem desenvolvidas com muitos habitantes. O meio que as pessoas viviam era o meio rural. Isso vinha desde o Império Romano, lá no final do Império Romano, quando com as invasões germânicas e com a crise do Império, houve uma ruralização da sociedade. Então a população se concentra no campo, né? As cidades vão surgindo, quando elas vão surgindo a partir do século XI, elas surgem próximas às feiras. As primeiras cidades surgem próximas das feiras, exatamente para facilitar o comércio. Outras surgem nos entornos das catedrais, né, das grandes abadias, das igrejas, da Igreja Católica. A igreja tem uma função muito importante nisso também, e também de cidades fortificadas. E aí formam os burgos, né, que eles vão ser burgos intramuros, aqueles burgos, aquelas cidades formadas dentro das muralhas, as castelanias, que ainda estavam sob o domínio do senhor feudal, e os burgos extramuros, quando comerciantes viajantes passavam pela região, fixavam-se em determinado lugar e ali faziam a sua moradia. E isso foi crescendo, crescendo e crescendo, né? O interessante é que nesse momento forma-se uma nova classe social, forma-se o que nós chamamos de burguesia, que são os habitantes desses burgos. Os burgueses eram, numa tradução, né, literal, pessoas livres que praticavam um comércio dentro e fora das cidades medievais. Só que esse comércio fez com que os burgueses ganhassem um certo prestígio, ganhassem dinheiro, né, e começassem a rivalizar com a nobreza, com os senhores feudais. O burguês não é nobre, mas aí, quando ele consegue aumentar o seu comércio, quando ele consegue ganhar dinheiro, ele consegue crescer socialmente. Entretanto, ele não tem os mesmos direitos da classe da nobreza. E isso gera muitos conflitos com os senhores feudais. Até que entre os séculos XI e o século XIII surge o chamado movimento comunal, né? As comunas eram como as cidades eram chamadas na França, quando as cidades conquistavam sua liberdade. Nesses conflitos entre senhores feudais e burgueses, né, os burgueses não aceitavam a criação de certas leis, a cobrança de certos impostos. Os burgueses precisavam de uma moeda única, cada feudo tinha uma moeda diferente, enfim. Então o movimento comunal ele se espalha pela Europa e tem uma força muito grande e consegue criar cidades livres. Para a criação dessas cidades livres são necessários certos documentos, né, que muitas vezes são conseguidos com o apoio dos reis. O rei que, preste atenção, o rei que na Idade Média era um grande senhor feudal, mas que suas funções estavam enfraquecidas. Não havia aquele grande privilégio, aquele grande poder do rei, tipo o Luís XIV, o rei da França, o Estado sou eu. Não. O rei era um senhor feudal que tinha um parente antigo, que seria um grande líder germânico e tal, um guerreiro, e aí ele ganhava aquele prestígio. Enfim, então o rei ele se alia à burguesia, a burguesia vai lá, chega para o rei e diz: "Ô rei, nós queremos liberdade para a cidade." E aí o rei cria a chamada Carta de Franquia ou Foral,
E nessa carta de franquia, que era um documento onde os burgueses eles compravam e garantiam a liberdade das suas cidades em relação aos senhores feudais. Os senhores feudais até continuavam cobrando certos impostos, mas havia um limite estabelecido. Aos poucos as cidades europeias vão se multiplicando e a população urbana também vai crescendo bastante. É um período de grande crescimento, né? E inclusive havia um ditado medieval que dizia o seguinte: liberdade é o ar da cidade, mais ou menos isso, porque muitos servos eles saíam dos feudos em busca de uma condição de vida melhor nas cidades livres, nas comunas, como eram chamadas lá na França, né? Bom, esses servos, quando eles saíam, eles tentavam achar um trabalho, eles tentavam achar um ofício, né? Eles não iam mais trabalhar na terra, como trabalhavam lá para os senhores feudais. E aí surgem as oficinas dos artesãos. Os servos vão trabalhar como artesãos, né, nas cidades, como sapateiros, ferreiros, tecelões, e surgem as chamadas corporações de ofício, que era uma estrutura, né, uma associação que defendia os interesses dos artesãos e também garantia a qualidade dos produtos e o controle dos preços. Então, a gente tem lá no comércio as ranças e as guildas, e dentro da fabricação manufatureira, dentro do artesanato, na verdade, melhor dizendo, nós temos as corporações de ofício. E essas corporações, elas eram compostas por um mestre, geralmente ele era aquele artesão mais experiente, que fazia o melhor produto, e esse mestre ensinava a profissão a vários aprendizes. Então você tinha um mestre, tinha os trabalhadores assalariados e tinha os aprendizes. Geralmente o aprendiz ele chegava a passar de 2 a 12 anos estudando com os mestres nas oficinas, aprendendo uma nova profissão. Seriam os cursos técnicos da época, né? Então era uma maneira que os servos conseguiram melhorar um pouco de vida. Foi ir para as cidades buscando trabalho, principalmente na zona do artesanato. Enfim, uma coisa interessante aí é que essas cidades vão crescendo, e os burgueses começaram a participar cada vez mais da vida das cidades, a controlar cada vez mais da vida das cidades. Como eram comerciantes e tinham dinheiro, eles começaram a comprar os produtos das oficinas, né, daqueles artesãos e tal, e revender esses produtos. Então, aos poucos vão surgir as manufaturas, né, que na prática eram oficinas dirigidas por um empresário burguês, que um pouco mais à frente, lá na Inglaterra, essas manufaturas, um pouco mais à frente não, né, alguns séculos à frente, lá na Inglaterra, essas manufaturas vão se transformar em maquinofaturas e teremos aí aquele processo de revolução industrial. Mas isso é assunto para outro vídeo do Bora pra História. Valeu!